Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje vamos estar concluindo o livro de Colossenses. Vamos ler o capítulo 4. Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, misericórdia, zelo e carinho. Obrigado por todas as graças e bênçãos. Perdoe nossas falhas e pecados, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo a mente dos nossos irmãos que estão ouvindo e vendo esse vídeo, seja nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no momento que eles estão assistindo esse vídeo, o Senhor esteja abrindo os ouvidos deles, seja o Espírito Santo a ministrar os corações deles, a ensinar, e que o homem seja apenas um canal, um instrumento em tuas mãos, Pai, usado para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amados, partindo do versículo 2, o versículo 1 nós lemos na semana passada, que senão ele perderia um pouco o sentido, né? Ele estava ligado ao final do capítulo 3. Então, o versículo 2 fala assim: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Paulo está exortando eles a serem perseverantes na oração e vigilantes. A perseverar, persistir, né? A persistência é a característica da oração que expressa a nossa fé de que Deus vai ouvir e responder às suas orações, tá? Mesmo que não seja ao nosso tempo, e sim no tempo dele. Isso demonstra a confiança de que nós temos, de que Deus está ouvindo a oração e responderá às nossas orações no tempo dele e da forma dele. E às vezes nós queremos que algo seja feito por nós, pedimos para Deus do jeito que a gente acha melhor, mas não é o melhor. Deus sabe o que é o melhor. E temos que confiar que Deus fará o melhor por nós. Em cima de qual causa que nós estamos colocando diante dele. Qualquer que seja a causa, nós temos que confiar que Deus está fazendo o melhor, fará o melhor. E devemos vigiar também em oração, para que não venham pensamentos vãos na nossa mente, ou ficarmos dispersos em meio à oração. Até acontece às vezes, dependendo do tempo que você está orando, o tempo de oração que você está tendo, você pode ficar disperso, dependendo da ocasião até meio sonolento. Isso é importante, estarmos vigilantes na oração, para não ser roubado tempo no momento que estamos orando. O tempo da nossa oração não seja roubado. Amém? Vamos adiante. Nos fala versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Tal também está pedindo para os colossenses orarem por ele e pelos irmãos, né, que estão com ele em Roma. Mas o interessante é que ele não pede para os irmãos orarem para que ele seja libertado. Ele pede que eles orem para que a porta da palavra fosse aberta para ele. Ou seja, para ele falar melhor, falar mais acerca do mistério de Cristo. Que mistério é esse? É o mistério de Jesus para os gentios. Ou seja, a salvação por meio de Jesus é para os gentios, como é também para os judeus. E por causa dessa verdade, dele pregar essa verdade, é que ele estava preso, né? Ele caiu numa prisão com a ação dos líderes judaicos. Mas aqui a gente vê interessante que o desejo dele é que fosse concedido a ele uma maior clareza ao falar, para que todos que ouvissem ele pregar o Evangelho entendessem, né, compreendessem de uma forma mais fácil, mais direta. Ele fosse cada vez mais claro ao falar, que a pessoa compreendesse mais facilmente o Evangelho, as boas novas pregadas. É interessante que ele não ora por libertação, mas que Deus o capacite mais ainda a ser um canal de bênção para todos. O 5 fala assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O cristão, amados, deve saber
ele deve entender que o seu comportamento diário ele está sendo observado por todos aqueles que não creem, pelos descrentes. Nós estamos o tempo todo sendo observados. O mundo se interessa mais pelo nosso andar do que pelo nosso falar. Entende? É claro que é importante a gente confessar a Cristo com a nossa boca. É importante. Nós temos que confessar a Cristo. Mas mais importante do que confessar a Cristo é eu andar, proceder de acordo com as palavras que saem da minha boca. Para que não venha acontecer, alguém fala assim, poxa, ele é ótimo no falar, mas péssimo no andar. Ele fala de Cristo, mas não vive de acordo com o que ele fala. Então temos que ter esse cuidado, porque se nós temos esse zelo e procedemos de acordo com a nossa posição, de acordo com a verdade que nos é revelada, de acordo com Jesus Cristo em nossas vidas, nós podemos aproveitar as oportunidades que tivermos e falarmos sempre do nosso Salvador para aqueles que ainda não creem, para aqueles que não têm Jesus na vida deles. E falamos sempre de uma forma humilde, gentil, cortês, sendo cortês, igual Cristo, parecidos com Cristo, no falar. Porque a nossa conversa tem que ser aquela conversa que não pode ser insípida, sem sal, mas tem que ser sempre de algum proveito. E você pode ver, quando você começa a pôr isso em prática na sua vida, as pessoas buscam você quando estão com um problema, esperando assim, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, tem uma palavra, ali daquela boca vai sair uma palavra que vai me confortar, vai sair uma palavra que vai me auxiliar. Não vai sair uma palavra para me derrubar, para me botar para o chão. Porque ali tem um servo do Senhor, ali está uma serva do Senhor. Quando tem esse proceder, as pessoas buscam até as nossas pessoas, buscam os cristãos para terem conselhos, para expor os seus problemas. E nesse momento você tem condições de falar, apresentar Cristo para aquela pessoa que ainda não o conhece, né? Ou conhece só de vista, não tem intimidade com Jesus. Amém? Vamos para o 7, que nos diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Tíquico era um dos representantes pessoais de Paulo, e ele é o portador dessa carta, ele que leva essa carta aos Colossenses. E essa carta tinha duas finalidades, então: informar a todos de Colosso sobre como estava Paulo, né, a situação de Paulo em Roma, e ao mesmo tempo fortalecer, né, encorajar os colossenses, né, ajudá-los até porque eles estavam passando, né, por um momento de doutrinas falsas que estavam infestando aquela igreja, né, até para ajudá-los a se livrarem, a abrirem os olhos espirituais quanto ao que estava sendo disseminado em meio à igreja. Vamos para o 9. Nos fala assim: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então Tíquico chegou da viagem, chegou de Roma, né, com também o Onésimo. Alguém consegue saber falar quem é o Onésimo? Vamos lá, pensa. Vamos lá. Onésimo é o mesmo Onésimo daquela carta a Filemon. Ele era um escravo que, com medo de ser punido, fugiu para Roma, e estando em Roma ele tem um encontro com Paulo, que por sua vez o leva a crer em Cristo, apresenta a Cristo e ele se torna um cristão. Depois disso ele resolve que ele deve voltar para o dono dele, que é o Filemon. Então Paulo escreve a carta para Filemon, que mora em Colosso. O Filemon é morador de Colosso, um cidadão colossense. Amém? Então, quando chegam os dois, chega o Tíquico e chega o Onésimo. O Tíquico com a carta endereçada aos Colossenses e o Onésimo com a carta endereçada
ao dono dele, Filemon. Amém? Interessante saber que as duas cartas chegam juntas no Colosso. Uma para os Colossenses e outra para o Filemon. Amém? Vamos à frente? Então vamos para o versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Aristarco, ele era foi um tessalonicense, né, que acompanhou Paulo na terceira viagem missionária. Né? E ele é citado naquela confusão que há em Éfeso, em Atos 19, 29. E também ele foi, quando Paulo foi preso, ele vai para Roma, a viagem para Roma, o Aristarco está junto também, que está lá em Atos 27, 2. Agora o Marcos é o sobrinho de Barnabé, que fez parte da primeira viagem missionária, mas acabou abandonando ela no meio, abandonou a viagem no meio. E quando vem a segunda viagem missionária, Barnabé tem o desejo de levar o Marcos novamente, mas Paulo já não quer levar, porque ele abandonou a viagem no meio. E nisso há uma cisão, né? Não cisão na fé, mas o Barnabé vai viajar com o Marcos e o Paulo pega o Silas e faz a segunda viagem missionária com o Silas. Tá? E João Marcos, aqui o Marcos, ele é o mesmo que escreve o Evangelho aos Romanos, que leva o nome dele, o Evangelho de Marcos, escrito por esse Marcos aqui, o João Marcos. Tá? E é interessante notarmos que, apesar do início, ele foi vacilante, ele errou, ele abandonou a viagem, foi um início vacilante dele, nós vemos aqui nesse versículo, ele foi restaurado, né? E se tornou merecedor da confiança do Paulo. Paulo não ficou de zomba, de implicância com o Marcos. Quando ele viu, naquele primeiro momento, ele não quis viajar com o Marcos, ele vacilou, ele errou, ele foi vacilante. Mas depois ele viu o Marcos crescer na obra, trabalhar, mudar a postura, amadurecer, porque ele era jovem, ele amadureceu. E nisso ele foi restaurado e o Paulo viu que aquele homem era um homem valoroso, um servo do Senhor, e se tornou um merecedor da confiança do Paulo. Amém? Vamos adiante, então, vamos para o 11. Diz assim: E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Paulo aqui está mencionando um irmão chamado Jesus, mas eles chamavam ele de justo. Tá? Ele é conhecido como justo. Jesus é um nome comum naquela época, né? Muitos tinham esse nome, é um nome popular, mas sem dúvida os irmãos aqui acharam melhor chamá-lo de justo, porque seria bom ele ter o mesmo nome de Jesus, o mesmo nome do mestre a quem eles pregavam. Então assim, não para não haver confusão, você é justo. Nós vamos chamar você de justo, não de Jesus. Então nós estamos pregando Jesus. Pode haver uma confusão, alguém falar alguma coisa, então ele começou a ser chamado de justo. Que ele era judeu, assim como Marcos também era judeu. Vamos para o 12, fala assim: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então, Epáfras estava junto de Paulo e envia saudações colossenses. Ele era natural de Colossos. E como nós vimos lá no primeiro capítulo do livro de Colossenses, foi ele o fundador dessa igreja. Né? E orava muito pelos irmãos, intercedia muito pelos irmãos, se preocupava muito com os irmãos. De forma que ele, através do relato dele, da situação que estava em Colossos,
Através desse relato, Paulo se vê na obrigação de escrever essa carta. Isso impulsiona Paulo a escrever essa carta aos Colossenses. O relato dele, a preocupação que ele tinha. E a preocupação dele não era só para os Colossenses, se estendia aos irmãos de Laodiceia e os irmãos também de Hierápolis, né? Que eram cidades próximas a Colossos. Né? Então vamos adiante, no 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Aqui temos o Lucas, que participou da terceira viagem missionária, que está lá no livro de Atos. Tá? Ele participou com Paulo. E ele é o autor do evangelho que leva o nome dele, Lucas, e também o autor do livro de Atos. É esse Lucas aqui, tá? É médico. Quando fala o médico amado, ele escreve o evangelho que é endereçado aos gregos. Demas é um irmão que continuou com Paulo por algum tempo, mas acabou voltando para o mundo. Está lá em 2 Timóteo 4,10, que ele fala assim, porque Demas me desamparou, algumas versões tá, me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalonicenses. Demas me desamparou, né, amando o presente século, foi para Tessalônica. Voltou para os Tessalonicenses, foi para Tessalônica. É natural de Tessalônica. Amém? Vamos adiante no 15. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Então aqui é enviado saudação aos irmãos de Laodiceia e a ninfa. Alguns manuscritos dizem que se tratava de um homem, outros dizem que se trata de uma mulher. Então a gente não sabe ao certo dizer se a ninfa é um homem ou é uma mulher. Mas o que é importante é a informação de que a igreja era reunida em sua casa. Porque não existia prédios, como conhecemos ali, a igreja, um prédio, um edifício que congrega a igreja. Não, os irmãos congregam aquele local. Era feito em casas. Edifícios direcionados para a igreja só começaram a aparecer por volta do século III depois de Cristo. Então a igreja era costume se reunir em casas, até porque existia perseguição, né? Então eles se reuniam muitas vezes escondidos em uma casa ou em lugares mais escondidos. O 16 fala assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Aqui é mencionada essa carta, né, para ser lida em Laodiceia, e uma outra carta que estava em Laodiceia e ser lida aqui aos Colossenses, na cidade de Colosso. Essa carta a que se refere, que estava em Laodiceia, muitos acreditam que se tratava da carta aos Efésios, né? Pois a carta aos Efésios foi uma carta circular, ela circulou por várias igrejas. Então, eu acho que é a carta que foi endereçada aos Efésios que estavam em Laodiceia. Mas também pode ser que essa carta fosse uma carta escrita diretamente aos laodicenses. E se foi mesmo uma carta escrita direto a eles, essa carta não tem mais nenhum registro. Não existe registro dela. Tá? O 17 diz assim: dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Arquipo, ele, não se sabe assim, ele podia ser um soldado romano que se converteu, né, conheceu a Cristo, ou poderia ser o filho de Filemon. A questão é que ele tinha uma tarefa a cumprir, ele tinha um ministério, ele tinha uma missão a cumprir. E ele estava sendo meio que negligente com essa missão, com essa tarefa. Nós devemos ter a humildade, ter a seriedade de cumprir o ministério que Deus nos deu, a tarefa que Deus nos deu. Amém? Nós temos que concluir. Às vezes você tem um ministério, você tem algo que Deus quer de você, e você,
começa a ser relapso, não levar adiante. Se tornar ficar meio de lado e outros terem que fazer a sua obrigação, terem que fazer a obrigação que Deus colocou você naquela posição. E você está sendo negligente com a missão que Deus te deu, o ministério que Deus te deu. Aqui, esse tipo de chamado que está sendo dado aqui foi o chamado que nós temos, a chamada que também nós temos, que nós temos que atentar para o ministério que recebemos do Senhor e cumprir. Amém? Então, para terminar, irmãos, né, que a 18 diz assim: saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Paulo, ele estava encarcerado, ele ficava algemado, ficava em corrente, né? Geralmente outras pessoas, um escrevente, um amigo, alguém escreve a carta para ele, mas ele finaliza do próprio punho. Aqui está falando de minha mão, ele finaliza de próprio punho. Até porque é necessário para dar credibilidade àquela carta de que não foi outra pessoa que escreveu. A pessoa poderia ter escrito, até esses falsos mestres, essas pessoas que estão disseminando uma doutrina errada dentro da igreja, poderiam escrever uma carta e dizer que era de Paulo. Então essa carta aqui, muito importante, é de quem vinha trazendo a carta, que era o Tíquico, que era uma pessoa de confiança do Paulo. Não era qualquer um que estava trazendo a carta, uma pessoa que era próxima a Paulo, que já dava credibilidade, e também o final da carta era do próprio punho dele, assinado por ele. Dava mais credibilidade à carta também. Amém? Então, amados, terminamos aqui o livro de Colossenses. Próxima semana, se Deus se permitir, começaremos Tessalonicenses. Que Deus dê uma semana, uma semana de paz, de alegria, de bênçãos para todos. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Deus. Santo, 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 não há outro como tu, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor realizou aqui nesse momento. Obrigado pelo teu amor, por tua paciência para conosco, tua misericórdia, tua graça. Senhor, conceda uma semana de paz, semana de alegria, uma semana tranquila aos teus servos, Pai. Que eles continuem perseverantes na fé, confiantes, Pai, que esses tempos que estamos passando, esse tempo de tristeza que estamos passando, vai acabar. O Senhor está no controle. O Senhor está sempre à frente de nossas vidas, nos protegendo, nos guiando, nos orientando. Possamos saber fazer a nossa parte e no resto confiarmos, descansarmos no Senhor. Sabemos que o Senhor está fazendo o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Shalom. Sua comunhão, restaura o seu